Nesse vídeo vamos iniciar o estudo das operações com os números racionais, especificamente as frações. Então, nós temos a adição e a subtração, multiplicação e a divisão. Então, a adição ou a subtração de frações com o mesmo denominador, o que podemos fazer? Já que os denominadores são iguais, nós podemos conservar o denominador e somar os numeradores, que nesse caso aqui é a subtração. Quando houver a subtração de duas frações onde os denominadores são iguais, podemos conservar o denominador e subtrair os numeradores. Olha só, nesse primeiro exemplo, temos aqui a adição de duas frações onde os denominadores são iguais. Então vai ficar embaixo aqui o 7, porque são iguais, e vamos somar os numeradores. Então 3 mais 5 é igual a 8. Tá certo? Olha só o próximo. O próximo é uma subtração de duas frações onde os denominadores são iguais. Então, já que são iguais, nós podemos conservar o denominador. Então vai ficar aqui embaixo 4. Subtraindo os numeradores, vamos ter o seguinte: 3 menos 5 é igual a menos 2. Então vai ser menos 2 quartos. Tá certo? Olha só, aqui embaixo nós temos a adição ou a subtração de frações com denominadores diferentes. Tá certo? Nesse caso aqui é a adição e nesse outro aqui é a subtração, tá? Deixa eu só consertar aqui, porque ficou positivo. Então aqui é uma adição e aqui é a subtração de frações onde os denominadores são diferentes. Então nesse caso eu vou resolver essa adição e essa subtração de acordo com como está no livro de matemática. Então o que nós devemos fazer? Devemos então determinar o MMC entre os denominadores e fazer a redução ao mesmo denominador. Olha só, nesse caso nós temos a adição de duas frações onde os denominadores são diferentes. Para isso nós vamos determinar o MMC entre o 3 e o 5. Olha só, então vamos ter o 3 e o 5. Vamos fazer então o processo de decomposição em fatores primos. Então eu vou iniciar com o menor número primo. Nesse caso não pode ser o 2, porque se eu dividir o 3 com 2, nós não vamos ter um número inteiro. A mesma coisa também não vai ser se eu dividir o 5 por 2. Nós não vamos ter o número inteiro, mas sim um número decimal fracionário. Então nesse caso eu tenho que ter no quociente números inteiros. Então eu vou passar para o próximo número primo, que é o 3. Então aqui do lado vai ficar o 3. Então 3 dividido para 3 é igual a 1. Já que não dá para dividir, já que a divisão do 5 com 3 não é um número inteiro, então eu vou repetir o 5 aqui embaixo. Perceba que não dá mais para colocar aqui embaixo o 3, porque já não tem mais nenhum número aqui do lado esquerdo que seja divisível por 3. Então eu vou utilizar o próximo número primo, que é o 5. E aqui vai ficar o 5. Se eu dividir o 5 com 5, nós vamos ter então o 1. Aqui só vai repetir 1 mais uma vez. Então o MMC entre o 3 e o 5 é igual a 15. Então vamos fazer a redução ao mesmo denominador. Já que eu determinei o MMC entre o 3 e o 5, então eu vou obter duas frações equivalentes a essas duas, e a partir daí eu vou fazer a adição de duas frações com o mesmo denominador. Olha só, então eu vou ter uma fração mais a outra fração. Então os denominadores dessa fração vai ser 15, porque o MMC entre o 3 e o 5 é igual a 15. Aqui também vai ser 15. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 15, vou dividir por 3 e multiplicar por 2. Então 15 dividido para 3 é 5. E 5 vezes 2 é 10.
A mesma coisa eu vou fazer com essa outra fração aqui também. 15 dividido para 5 é igual a 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Olha só. Chegamos então aqui em uma soma. Chegamos então aqui numa soma de duas frações com o mesmo denominador. Então eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui anteriormente com a adição ou com a subtração de frações com o mesmo denominador. Nesse caso, nós podemos conservar o denominador, que é 15, nos dois, e somar os numeradores, que vai ficar então 19 sobre 15. Tá certo? Olha só o próximo. Temos aqui então uma subtração de duas frações, onde os numeradores são diferentes. Então, para isso, para eu poder fazer a adição, para poder fazer a subtração dessas duas frações, nós vamos fazer então a redução ao mesmo denominador. Então, para isso, nós devemos encontrar o MMC entre o 4 e o 6. Então, nós vamos ter o 4 e o 6. Então, aqui do lado vai ficar o 2. Se eu dividir o 4 por 2, vamos ter então o 2. Se eu dividir o 6 por 2, vamos ter então o 3. Continua a divisão por 2. Então, 2 dividido para 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. E vamos repetir embaixo o 3. O próximo número primo que nós vamos utilizar vai ser o 3. Vamos repetir 1 aqui embaixo. E vamos dividir o 3 por 3, que vai ser igual a 1. Ou seja, o MMC entre o 4 e o 6 é o produto entre esses números primos que nós encontramos. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 vezes 3 é igual a 12. Então, o MMC entre o 4 e o 6 é igual a 12. Então, nós vamos obter duas frações com o mesmo denominador. Então, aqui vai ter uma fração menos a outra fração, onde os denominadores vão ser iguais, tá certo? O que eu vou fazer? Vou pegar esse denominador, vou dividir por 4 e multiplicar por 1. Então, 12 dividido para 4 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Então, aqui vai ficar o 3. 12 dividido para 6 é igual a 2. E 2 vezes 4 é igual a 8. Perceba que agora nós temos a subtração de duas frações onde os denominadores são iguais. Então, nós tínhamos a subtração de duas frações onde os numeradores eram diferentes. E a partir do MMC eu vou obter e obtive aqui então frações equivalentes a essas, onde os denominadores são iguais. Então, já que os denominadores são iguais, vamos conservar o denominador e vamos subtrair os numeradores. 3 menos 8 é igual a menos 5. Tá certo? Olha só o próximo. Na multiplicação de frações, é só você multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com denominador. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. 3 vezes 5 é igual a 15. Olha só o próximo. 3 vezes 4 é igual a 12. 5 vezes 5 é igual a 25. Na divisão de frações, o que nós vamos fazer? Vamos conservar a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da outra fração. Olha só. Então, vamos conservar a primeira fração, que é 2/3, e vamos multiplicar pelo inverso da outra fração. Então, aqui vai ficar 5/4. Então, pegamos a divisão e transformamos numa multiplicação. Então, é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Vai ficar, então, 10 sobre 12. Aqui você pode fazer lá a simplificação de frações, como eu falei anteriormente no outro vídeo.
Aqui também é a mesma coisa. Você conserva a primeira fração, que é 3/5, e multiplica pelo inverso da segunda fração, que é 5/4. Então caímos aqui então numa multiplicação de duas frações. Então vamos multiplicar o numerador, que vai ficar 15, e vamos multiplicar os denominadores, que vai ser então 20.